O Nair pergunta como ela vai e ela diz que está bem. Ele fala que gostou do perfume dela e em seguida diz que também gostou do cabelo dela. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Neha e ele fala que é um prazer e diz que o nome dele é Nair. Ele fala que também gostou da pulseira dela e pergunta para onde ela vai. E ela diz que só estava dando uma volta no quarteirão, mas diz que depois ela vai no shopping. Ele pergunta se ela vai sozinha e ela fala que vai. Ele pergunta se ele não recebe um convite, mas ela fala que ainda não o conhece. Ele fala que eles podem se conhecer e ela diz que tudo bem. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Austin. Ele fala que então ela não é de muito longe e pergunta há quanto tempo ela está morando em Houston. E ela diz que há 3 anos. Ele pergunta se ela está gostando e ela fala que está. Ele fala que já ele é de Ohio e que está ali há uma semana e ela pergunta há uma semana? E ele diz que sim. Ele fala que ainda está tentando ver o que está rolando. Ela pergunta se ele está gostando, ele fala que está e que está melhor agora depois que ele a encontrou. E ela diz que tudo bem. Ele fala que gostou do clima que ficou e ela fala que ela também. Ela fala que ele parece ser um cara legal e ele agradece. Ele pergunta o que ela acha da cidade e ela fala que é legal e que tem muitas festas. Ele fala que não curte ir em muitas festas e ela fala que entende. Ele fala que é do tipo mais caseiro, ela pergunta se é e ele fala que é. Ele fala que ele curte uma academia e atividade ao ar livre. Ele fala que ele gosta muito de viajar, andar de quadriciclo e fala também que gosta de boliche e coisas do tipo. E mais uma vez diz que ele não é muito de festas. Ele pergunta o que ela curte fazer, ela fala que gosta muito de trabalhar e que também é caseira. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é chefe. Ele pergunta se ela é uma chefe e fala que ele estava procurando uma chefe e que ele precisa de alguém para trabalhar para ele. Ele fala que precisa de alguém para cuidar da alimentação dele, já que ele trabalha muito. E em seguida ele pergunta se ele pode ver o trabalho dela. Ele pergunta há quanto tempo ela trabalha com isso, ela diz que cozinhar ela cozinha já há muitos anos, mas que profissionalmente há 2 anos. Ele fala que isso é legal e diz arroz com frango e molho. Ele fala que tudo isso parece muito bom e pede o telefone dela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela estava indo para o shopping, ela fala que estava e ele diz que tudo bem. Ele pergunta se ela estava indo sozinha e ela fala que estava. Ele pergunta se ela não tem namorado e ela fala que não. Ele pergunta por que não e ela diz que não tem nenhum motivo específico. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela fala que desde o ano passado. Ele pergunta se ela gosta de estar solteira e ela fala para ele salvar o nome dela e em seguida diz que é legal estar solteira. Ele fala que se ela não se importar, eles podem conversar dentro do carro dele e ela diz que tudo bem. Ele fala que vai ser melhor e diz que está muito quente ali. Ele pergunta como estava indo o dia dela e ela diz que estava indo bem. Ele fala que também não pode reclamar e ela pergunta se ele estava vindo da academia e ele fala que estava. Ele fala que não vai mentir e diz que ela parece ser uma garota legal. E em seguida pede para a galera dizer nos comentários e também não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Ele fala que então ela estava indo para o shopping e diz que eles podem fazer alguma coisa. Ele diz que eles podem sair para comer, mas para falar a verdade, seria melhor ele experimentar a comida dela. Ela fala que pode ser uma boa ideia e pergunta o que ele gosta de comer. Ele fala que não vai mentir e diz que gosta de comer arroz e frango. E ela pergunta com bom molho e ele fala que é. E ela diz que tudo bem. Em seguida ele pergunta qual a etnia dela e ela fala que é indiana. Ele pergunta se 100% indiana e ela fala que sim. Ele pergunta mais se ela nasceu em Austin, ela diz que sim e explica a cidade da onde ela veio. Bom, e já nesse momento da conversa, como ela fala que um dia gostaria de se casar, ele pergunta se ela pretende se casar e ela diz que sim e fala que também pretende ter filhos. E ele diz que gosta disso. Ele fala que quem se casar com ela com certeza vai ter boas refeições. E ela diz que exatamente. Ele fala que ele precisa de 3 refeições por dia e ela fala que entendeu. Ele fala que por outro lado ele pode pagar bem e ela diz que eles podem pedir por telefone a sobremesa. E ele diz que
combinado. Ele pergunta se ela tem filhos, mas ela diz que não. Ela pergunta se ele tem, ele fala que não. Ele pergunta se ela pretende ter e ela diz que sim e fala que pretende ter 2. Ele pergunta se ela pretende ir no shopping agora ou se ela prefere dar uma volta para outro lugar. Ela fala que eles podem dar uma volta, ele fala que vai sair com o carro e aí no caminho eles decidem. O Isla pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Mas ela diz, não, rapaz, não tenho tempo para isso não. Ele pergunta como assim ela não tem tempo e ela pede desculpa. Ele pergunta se ela não tem tempo nem para dizer um oi. E ela diz que eles se veem por aí. Ele fala que ela disse que não tem tempo para isso e fala, caramba, que loucura. Ele fala que ela o tratou como se ele fosse um menino. E quando ele percebe que ela voltou, ele fala, caramba, ela tá batendo na minha janela. Ele pergunta o que está acontecendo e pergunta se ela pode ir para o outro lado. Ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que o carro é dele e ela fala, não acredito. E ela diz, esse é seu carro? E ele diz que sim. Ela fala que ama esse tipo de carro e ele fala que fica feliz por isso. Ela fala que talvez ela possa reconsiderar e ele pergunta reconsiderar o quê e fala que ela o ignorou. Ela fala que fez isso porque ali está muito deserto e diz que vai entrar. E ele pergunta, vai entrar onde? Ela fala que vai entrar no carro e ele fala, caramba, ela quer entrar. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que não sabia. Ele pergunta não sabia de quê, ela fala que não sabia que ele tinha tudo sob controle. E em seguida diz que ela estava errada. Ele pergunta como ele ter esse carro faz parecer que ele tem tudo sob controle. Ela diz que está acostumada a ver pessoas aleatórias a todo momento, tentando dar em cima dela e diz que ela não sabia. Ele pergunta não sabia de quê e fala que isso não está fazendo sentido. E ela diz, vamos lá, esquece isso. E também diz, vamos se divertir. E fala pra ele que eles podem se divertir. Ele pergunta como depois disso e ela fala, vamos lá. Ele fala que ele ainda nem a conhece e ela diz que ele deu em cima dela. Ele fala que fez isso porque ela parecia ser uma pessoa legal. Ela diz, vamos fazer o seguinte, coloca uma música e vamos lá. Ele fala que ela nem o conhece, que ele pode ser um sequestrador. Ele pergunta se ela não fica preocupada com isso e ela diz que agora ele está viajando. Ele fala, eu tô viajando e ela diz, vamos lá. E em seguida ela pergunta se ele quer uma chance ou não. E em seguida diz que ela não quer perder o tempo dela. Ele fala que ele que não quer perder o tempo dele e mais uma vez ela o chama para sair. Ele pergunta por que ela está falando isso e ela diz porque ele está falando sobre sequestro. Ela diz que agora ela já está ficando com dúvidas. Ele fala que só está dizendo que ela deveria pensar nesse tipo de coisa. Ela fala que eles podem sair, beber, se divertir, recomeçar, mas ele fala que nem sequer sabe o nome dela. E fala que mesmo assim ela já está falando em sair, beber, e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Isla. E ela diz que o nome dela é Ali. Ele pergunta se ela faz isso todos os dias, mas ela fala que nunca fez isso antes. Ela fala que ele que se aproximou dela no começo e ele fala que não acredita que seja a primeira vez. Ela diz, fala sério, e ele fala que ela não precisa mentir. Ele fala que é melhor ela abrir o jogo e pergunta por que ela voltou. Ela fala que ele já está fazendo ficar suada e fala que pelo menos ele poderia ligar o ar desse carro. E em seguida ela diz, caramba. Ele pergunta o que está rolando e ela fala que já disse pra ele. E ele fala que até agora ela só disse besteira. Ela fala que amou o carro dele e em seguida diz, amei, amei, amei. E ela diz, vamos lá. Ele fala que não gosta de ninguém que tenha segundas intenções nas coisas dele. E ela diz que esse não é o caso. Ele fala que pra dizer a verdade ela não passou uma boa impressão. E ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que pelo menos essa é a impressão que ela está passando. Ele fala que está olhando para ela, mas que realmente não está rolando um clima. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela voltou muito alegre para falar com ele, mas que no começo não foi assim. Ele fala que ela o ignorou no começo e que ele não gosta desse tipo de jogo. Ele pergunta se ela entende e ela fala que tudo bem. Ele fala que é melhor ela abrir o jogo do que ficar mentindo para ele. E ela diz, tá ok, vamos lá. Ele fala que nesse caso é melhor ela sair e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela precisa de ajuda e fala que ela sabe a saída. E ela pergunta sério e ele fala que ela pode sair. Ela fala que ele está perdido e ele fala que ela pode ir. E em seguida pede para ela fechar a porta.